Olá, muito bom dia, boa tarde ou tudo certo com você que está me ouvindo nesse momento. Vamos entender a mensagem das cartas para essa segunda-feira, para essa nova semana que vem chegando por aí. E eu espero que vocês estejam bem. Como foi o final de semana? Tudo certo? Nossa, eu fiz essa previsão aqui que eu sempre deixo um rascunho aqui. Vocês podem até ouvir o barulho da folha do caderno, que eu gosto de deixar um rascunho com algumas palavras-chave para eu poder ter um norte para não, que eu não gosto de fazer roteiro. Lembra uma época que eu fazia roteiro? Sim, para quem tá aqui há mais tempo vai lembrar que eu tinha no notebook sempre um roteiro que eu dava para perceber, né, que estava sendo lido e ficava meio, eu não sei, gente, eu gosto de coisa mais natural assim, no freestyle mesmo, né? Então eu anoto aqui algumas palavras-chave e vou dizer para vocês a mensagem dessa segunda-feira tá babado, fica por aqui que você não vai se arrepender, você vai adorar. E eu tentei, claro, sempre tento trazer aspectos construtivos, eu não diria nem negativos nem positivos, que eu não gosto de ficar nessa polaridade e nem nessa energia de ai, vibes positivo e tal, que eu acho que é uma coisa que às vezes não cabe num contexto que a gente vive, enfim, né? Mas é uma coisa construtiva que eu tento trazer sempre aqui, uma coisa útil, né? E aqui, vamos começar nas finanças, olha só. Temos a rainha de ouros nas finanças. E ela vai falar sobre uma prosperidade que não é adquirida da noite para o dia, né? Ela fala sobre um trabalho de responsabilidade diário ali, cotidiano, né? Onde a gente vai conseguir ter essa responsabilidade financeira para proteger os nossos recursos e preservar o nosso patrimônio, nossos recursos e até aumentar, porque a organização e a boa administração traz essa possibilidade da gente, claro, sempre que a gente consegue cuidar de algo, aquilo se valoriza, né? Se é um recurso, alguma coisa, sabe? Até mesmo pode ser uma energia de economia, sabe? De você também perceber que, vou aqui, vou economizar, vou fazer uma reserva financeira a longo prazo. Isso é uma gestão organizada, né? Uma administração que proporciona para você esse conforto e aí mostra onde que a gente pode economizar, onde que a gente pode investir, o que que a gente pode esperar, né? Até esperar de repente para investir, para comprar algo, sabe? É uma renda mais previsível porque a gente acaba conseguindo até mesmo acompanhar as despesas, eu vou dizer para vocês. Eu não sei, assim, às vezes tem gente que ouve que não tem esse costume, mas a Rainha de Ouros fala muito disso, né? Da gente olhar para nossas despesas. Eu vou dar um testemunho aqui, pessoal, que quando eu comecei a. Gente, parece uma coisa bem boba, né? Bem banal, né? Mas assim, comecei a guardar todas as notinhas de açougue, de agropecuária, de mercado, de papelaria, enfim, né? E aí fui organizando todos os meses, separando, já faz quase um ano que eu tenho esse hábito, né? Gente, eu vejo claramente a Rainha de Ouros nisso, né? Que ela faz com que a gente consiga ver, nossa, como eu prosperei, gente, quando eu comecei a saber quanto que eu gastava de ração para meus bichos, de carne para mim, de mercado, de coisa, porque quando a gente começa a gastar e não sabe nem quanto gasta e nem quanto tem, não, né, não tem essa energia da Rainha de Ouros aqui que acompanha as despesas. A gente tem que acompanhar as despesas para poder conhecer a, o nosso planejamento, né? Conhecer o que que a gente, onde é que a gente está gastando, né? E poder até controlar, poder fazer alguma reserva, ter prudência, né? E manter essa abundância. E no trabalho, temos o 3 de copas. Eu falei para vocês que estava babado essa previsão. 3 de copas aqui no trabalho, gente, é uma energia muito positiva. Principalmente assim, vamos supor, você trabalha e tem uma equipe, vai estar todo mundo bem de boa, numa harmonia. Acredito que isso seja, inclusive, em decorrência de muitos alinhamentos planetários favoráveis, né? E conjunções, enfim, né? E aspectos que traz essa energia de harmonia, assim, onde, tipo, não. Sabe, tem dias e dias, né? Tem dias e dias, gente. Eu lembro principalmente quando eu trabalhava mais como CLT, que eu tinha mais uma equipe, assim, né? Que os colegas e tal. Hoje em dia eu também sinto isso, assim, que tem dias e dias, né? Que parece que o pessoal, assim, ó, tá.
fluindo uma boa comunicação, os clientes estão satisfeitos, os colegas estão sem competir, sem hierarquia, tipo, tá todo mundo de boa, se tratando bem, sabe? Nossa, uma energia maravilhosa aqui, né? Que traz um alto astral, sabe? E é muito, gente, aproveitem essa energia, tá? Pra Principalmente a gente que sabe que, pô, ali às vezes não tem pessoas que estão trabalhando por amor, porque querem, não, às vezes ali tá um cidadão que precisa daquele dinheiro, tá trabalhando ali porque precisa, porque tem que pagar as contas, porque tem filho, família é uma mulher às vezes que cuida de tudo, que cuida de filhos e sustenta a casa sozinha, então a gente tem que contextualizar isso também, claro, sempre, né? Mas essa energia de cooperação, ela favorece muito para que as pessoas consigam colaborar, assim, sabe? Parece que tudo colabora. Nossa, é maravilhoso aqui. Depois vocês me contem, tá? Depois vocês voltam aqui e me contam. Tami, nem sabe o que aconteceu aqui no meu trabalho. Chegou um cliente aqui, não sei o quê, sabe? A gente brindou, a gente curtiu, não sei o quê, fiz um negócio, achei um negócio maravilhoso, sabe? Me conta depois. Aí aqui nas relações nós temos o valete de copas. E ele traz uma simpatia para as nossas relações sociais, uma vibe assim de gentileza, tanto da nossa parte quanto da parte dos outros também, né? Claro. Mas traz uma disponibilidade de ambas as partes, uma boa vontade, um interesse, às vezes, tanto em conversar, em trocar uma ideia. Isso é muito, muito, muito massa, né? E aqui pode surgir também um convite, ou você fazer um convite, ou surgir uma visita, ou você fazer uma visita, um reencontro. Enfim, aqui pode acontecer aí talvez até ontem já apareceu, né? Era ontem, era no final de semana, sim, né? Que a gente tinha aqui não, era anteontem, era sexta-feira aqui, ó, que a gente tinha o sete de copas, lembra? Que trazia essa questão, assim, de talvez algum admirador secreto, né? Que pode ser um admirador que se revela, sabe? Sim, pode ser alguém que demonstra admiração ou faz uma paquera ali, vai flertar, enfim. Aqui na saúde e na espiritualidade, nós percebemos uma renovação aqui, uma regeneração do nosso organismo por meio de mudanças que podem acontecer, inclusive, sabe? Por meio de evoluções até mesmo, né? De um novo patamar de saúde, alguma coisa que de repente foi resolvido. E claro, também vai falar sobre algumas mudanças que vão acontecendo no nosso corpo, né? Que a gente vai envelhecendo e às vezes a gente esquece que a gente é um corpo, sabe? Nossa, gente, o meu papai, eu percebo um pouco disso nele, sabe? Que ele, claro, muito é porque ele sempre foi um homem trabalhador, assim, digamos assim, que fez muito esforço físico, então acaba que tem uma memória muscular ali, né? E só que tem coisas que a gente vai, que nem assim, a coluna da gente, a massa muscular, tem coisas que vão mudando o próprio organismo em si. E às vezes eu percebo que ele não consegue aceitar que a gente é um organismo, que nem uma planta, a gente é um ser vivo, né? A gente tá num ciclo, a gente nasce, vive e morre. A vida é assim. E às vezes eu percebo que tem pessoas que nem ele, assim, que não, sabe, às vezes não aceitam que não conseguem mais acompanhar, que querem fazer coisa, ele já não é tanto assim, só que ele não, sabe, ele não admite às vezes que não consegue fazer, sabe, por exemplo, assim, se precisa, né, por exemplo, assim, eu falo até por mim mesmo, né, hoje com a idade que eu tô, eu olho pra trás e penso em coisas que eu fazia, que nem ficar às vezes com uma má postura no sofá ou deitada, sabe, se tu fica com uma má postura depois numa idade, nossa, tu vai ficar com torcicolo, com dor nas costas, na coluna, na cervical. Às vezes dá até um. Como é que é o nome? É torcicolo, né? Que fica duro assim o pescoço. Gente, então é uma coisa natural, que às vezes quando a gente era mais novo nem sentia nada, dormia assim com os pés pra cima, tudo, né? São coisas naturais, né? Essa energia fala aqui sobre coisas que vão acontecendo inevitavelmente, né? Não, às vezes não tem
a nossa pele mesmo, é uma das primeiras coisas que a gente repara, né? A pele que vai pegando, às vezes, inclusive vai envelhecendo do sol também, né, gente? E é uma coisa natural, que vai o tempo passando e é uma coisa natural. Mas a gente tem que lembrar de que a gente é um organismo e que o tempo está passando para todos nós. E que maravilha, né? Inclusive, meu pai fala isso também. Que sorte de quem envelhece. Nossa, essa é uma palavra, é uma frase tão sábia que ele me disse que hoje eu entendo, sabe? Porque para envelhecer a pessoa tem que ter assim, ó. A pessoa vai ter que, né? Se cuidar, vai ter que lutar, vai ter que viver, sobreviver, passar por experiências e realmente só vai envelhecer quem tiver honrado essa dignidade, esse direito, né, quem viveu, não só quem sobreviveu, né, assim, digamos, mas e aqui na espiritualidade, ainda sobre a saúde, gente, só para fechar aqui, eu sei que vai ficar um pouco longo esse episódio, mas vai, coloca no 2x aí e aumenta a velocidade. Na saúde também fala sobre mudar de hábitos, sabe? Mudar a alimentação, interromper coisas que não fazem bem, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa relativamente jovem, né? Mas, digamos assim, gente, eu não consigo beber álcool, sabe? Eu vejo pessoas, amigos, amizades, pessoas da minha idade e tal, que, nossa, bebe todo dia, às vezes todo final de semana. E, tipo, eu percebi que isso não me fazia bem. Eu tinha refluxo, eu tenho refluxo, né? Faço tratamento, mas, sabe, a gente vê o que que faz mal e não fazer mais. E eu gostava, às vezes, sabe, de tomar uma coisinha pra ficar assim mais relaxada, soltar a mandíbula e os ombros, sabe? Mas não adianta, faz mal. É a mesma coisa que queijo, essas coisas eu não posso, sabe? Então a gente sabe o que que não pode, sabe o que que faz mal. Será que vai continuar fazendo? A gente tem que de repente se adaptar, né? E interromper alguns hábitos prejudiciais. Aí na espiritualidade, a gente também traz essa energia de ultrapassar a consciência limitada, que é o seguinte, que a gente precisa ressignificar muitas vezes uma consciência inferior que não nos, como eu sempre digo, né, as coisas precisam ser construtivas e não destrutivas. Eu acho que que a gente não, ninguém quer se autodestruir aqui, né? Eu acho que não, né, gente? Não sei, mas assim, a gente precisa, né, buscar essa consciência mais construtiva, né? Então a gente talvez precisa se desapegar de crenças que nos limitam, de coisas que a gente talvez aprendeu lá quando tinha, sei lá, 10 anos. E hoje, nessa idade, nesse momento, nesse auge, nessa fase, não cabe mais, sabe? Então é uma ascensão da consciência que ela às vezes precisa e requer, né, requer um tempo até maior, né, para a gente até aceitar esses ciclos e não prolongar essa crise existencial, porque muitas vezes isso é uma crise existencial, gente, que a gente não se reconhece, sabe? A carta da morte aqui, ela fala muito sobre isso, momentos que a gente, às vezes, eu percebo até nos atendimentos, gente que fica anos vibrando na carta da morte, porque fica anos ali, numa fase que não passa, não aceita que aquilo ali não vai funcionar mais daquele jeito, e não muda. E aí fica, meu Deus, aí né, tudo acontece ali né, porque uma crise existencial dá essa sensação de perda de identidade, daí a gente começa, né, isso vai afetando tudo. E aqui no conselho nós temos o As de Copas, que fala sobre uma receptividade, uma disposição para sentir, para, inclusive, gente, evitar reprimir emoções, porque para não afetar, inclusive, nossa saúde, né? Poxa, a gente reprime emoções, o nosso cortisol vai lá em cima, a nossa adrenalina também prejudica nosso sono, baixa nossa imunidade, aumenta nossa ansiedade e pode piorar problemas de saúde. Então, pense bem antes de reprimir. Tami, mas eu não tenho com quem conversar. Eu trabalho das eu trabalho das 6 das 6 sei lá, vamos supor, né? Ah, Tami, eu trabalho das 6 às 5 da tarde, pego o ônibus 5 da manhã, volto só meia-noite para casa, não tenho tempo de conversar com ninguém. Gente, eu pensei em você aqui, eu vou te explicar. Você pode gravar um áudio no teu celular, se ele tem esse recurso, e não precisa mostrar pra ninguém, é só pra te expressar o que tu tá sentindo, pra não reprimir, sabe? Ah, também não sei. Faz um vídeo no stories, no perfil, cria um perfil privado, só que tu sabe, um perfil, tipo, sabe? Posta ali, privado.
sabe? Não, também não gosto, não, nem sei mexer direito em celular com essas coisas. Escreve uma carta, pega um papel, e escreve uma carta. Escreve uma carta, fala com você mesmo, ou até mesmo, enfim, né? Expressa o que tu tá sentindo. Ai, Tami, mas escrever uma carta é muito trabalhoso. Faz um desenho qualquer, desenha, expressa. Faz uma estrela, um coração, uma casa, o que seja que tu sabe, mas ai, Tami, eu não tô afim de desenhar e nem tenho papel nem nada. Então pega uma música. Tu gosta de qual música que tu gosta? Ouve uma música que tá expressando às vezes até o que tu quer dizer, né? E isso é incrível, que às vezes tu acha letras assim que fala exatamente do que a gente tá sentindo, né? E às vezes isso também pode ser uma forma de se expressar, sabe, gente? Mas não reprima, tá bom? Não se reprima. Nossa, essa referência, quem pegar, meus queridos, assim, ó. Eu agradeço muito sua companhia. Espero que a tua semana seja incrível, abençoada. Você que ficou até aqui, abençoado seja. Não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário aqui, que seja um emoji para engajar, para que o conteúdo chegue mais para você, que é assim que o algoritmo trabalha, né? Tudo que a gente curte, ele vai entregando mais. E o meu contato tá aqui embaixo na legenda, aqui na descrição. Se tu quiser fazer uma leitura particular de tarô com as cartas comigo, vamos conversar, eu consigo entender melhor através ali do privado, ali numa mensagem particular, como que eu vou poder te ajudar. A gente conversa e eu posso entender melhor. E eu agradeço muito mais uma vez vocês todos aqui. Uma ótima segunda, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, abençoados sejam. Um abraço fraterno e até mais.